Bom, então nessa nossa segunda parte, nós vamos falar essa transição, então, do que era o PPRA antes do governo atual e o que mudou na realidade, né? Era um programa de prevenção, ou seja, a gente tinha que comprovar tudo isso através de um documento, né? Um documento base que apresentava todas as descrições dos profissionais, falando dos reconhecimentos, sobre a parte da metodologia, medidas de prevenção, o calendário, e a gente percebeu, através da primeira parte, as inconsistências que nós temos na elaboração desses documentos. E aí surge, então, essa proposta de deixar de ser programa e vira avaliação das exposições ocupacionais. Então, eu vou dar uma ideia aqui nesse nosso mini curso de como é que será, né, a tendência com essa nova NR9, que na realidade haverá um programa de gerenciamento de riscos, né? Só que a NR1, que fala sobre disposições gerais, antes abordava o programa de gerenciamento de risco, agora ela se torna gerenciamento de risco ocupacional. Então vai ter que ter uma gestão, equipe de pessoas que cuidam desse PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Alguns profissionais bastante incomodados com essas mudanças, outros concordam, outros não concordam, mas esse é o nosso cenário, e vem aí através da legislação, então nós temos que fazer cumprir isso para todas as empresas. Isso atinge desde a empresa de um líder, de uma empresa presidência, até os funcionários. Bom, essa legislação já era para estar em vigor agosto desse ano, e aí veio uma nova portaria pedindo para ser considerada o início dessa vigência a partir do ano que vem. Então, e o que tem aí com relação a essa nova norma, né? Então, vamos pontuar algumas coisas aqui importantes. Então, esse requisito, então, esse primeiro requisito dos objetivos, transforma o que era PPRA em programa, fala sobre as avaliações, então, esse vai ser o objetivo dessa nova norma. Então, você tem aí a avaliação, que a gente vai dar sequência nessa nossa segunda parte, com a avaliação dos agentes físicos. Então, nesse caso aqui, eu vou entrar nessa segunda parte com estudo de caso de avaliação de calor. Só que essas avaliações, elas têm que estar identificadas no programa de gerenciamento de risco. E aí vem com as metodologias de avaliações ambientais, que isso quem reforça bastante é a Fundacentro, com as normas de higiene ocupacional. Bom, no campo de aplicação, tem a ver com todas as atividades e setores que expõem os trabalhadores aos agentes físicos, químicos e biológicos. Nesta norma, já temos alguns anexos, haverão outros, que é para utilizar esses anexos para os controles dos riscos ambientais. Então, tudo tendencia aos manuais das normas de higiene ocupacional da Fundacentro, ou algumas referências como a ACGIH. Caracterização das atividades e operações perigosas, então a gente vai estar falando aqui da NR15 e NR16, atividades e operações insalubres e perigosas. Então também você percebe que essa norma está sendo multidisciplinar com outras normativas. Na identificação dos riscos ambientais, se faz necessário uma elaboração de uma APR, análise preliminar dos riscos, nesse caso direcionado para a higiene ocupacional. Então vai ser proposto talvez um modelo, ou
fica a critério do profissional da área da segurança elaborar essa planilha que envolve os agentes potenciais, as consequências e as medidas preventivas, provavelmente caracterizando também os riscos, colocando como frequência, severidade, os efeitos e as recomendações. Então, vai ter que ter as descrições, identificação dos agentes, as possíveis lesões e agravos à saúde, fatores determinantes para exposição, medidas de prevenção e identificação. No meu ponto de vista, entende-se que parece que é o que já vinha sendo tratado na legislação anterior. Mas, com a análise preliminar, é possível se identificar a avaliação qualitativa. E com a avaliação qualitativa vem a quantitativa. Isso já era também tratado na antiga legislação, porém, a gente percebe que na análise de vários PPRAs de empresas, muitos profissionais só colocavam a avaliação qualitativa. E a quantitativa deixava mais para elaborar o que nós chamamos de LTCAT, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Então, muitos começaram a tendenciar esse documento somente como avaliação qualitativa e pedia para o engenheiro ou médico do trabalho elaborar os laudos, que é o conhecido como LTCAT. Nesse caso agora, entende-se que essa avaliação de exposições ocupacionais tem que ser levada em consideração a avaliação qualitativa e quantitativa. Alguns profissionais até vão dizer, poxa, Fábio, mas na NR9 antiga já faz a menção de que tinha que ser qualitativa e quantitativa. Porém, nós vemos na prática que muitos PPRAs colocavam somente informações de avaliação qualitativa, poucos quantitativa. O que a gente percebe muito nos PPRAs antigos são descrições de níveis de luminância, ruído, avaliação de umidade, mas dos agentes nocivos, muitos davam prioridade para a elaboração do LTCAT. Então, e tudo isso para determinar a necessidade da adoção direta das medidas de prevenção. Bom, nós temos aqui, então, a análise preliminar dos riscos. Então, eu coloquei aqui um exemplo mais simples, embasado na minha primeira parte, como foi apresentado, sem o risco ergonômico e sem os riscos de acidentes. Então, nas avaliações dos agentes nocivos, a saúde dos trabalhadores, riscos ambientais aqui são os riscos físicos, químicos e biológicos, tomar muito cuidado, muito diferente da elaboração do mapa de risco. O mapa de risco, conforme portaria 25 de 94, classifica os 5 riscos ambientais, que é o risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Isso é para mapa de risco, então tem que tomar muito cuidado com essas interpretações e alguns equívocos que muitos profissionais cometem aí. Na avaliação, então, quantitativa das exposições, quando necessária, deve comprovar o controle da exposição, então tem que ter o instrumento calibrado, tem que ter ele com os laudos, né, de manutenção, ou o certificado do RBO, que muitos falam que é a aprovação de um órgão pelo Sinmetro. Dimensionar a exposição ocupacional dos trabalhadores, muitos faziam como grupo homogêneo de exposição. Então, temos lá 10 profissionais que estão expostos naquele setor com o mesmo equipamento. Então, eu faço uma única avaliação e classifico isso para todos, né? Isso também gera bastante desconforto e muitas críticas com relação a isso. Então, tem que saber dimensionar bem esse grupo dos trabalhadores. Subsidiar o equacionamento das medidas preventivas. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições de ambientes que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. A famosa importância do profissional que está vinculado naquele setor e avaliar o nexo causal, ou seja, eu fui contratado para ser operador de máquina,
Então, não ter aquela questão do desvio padrão. Então, a avaliação quantitativa tem que ser relacionado ao equipamento que ele utiliza, ao setor que ele utiliza. Os resultados das avaliações devem ser incorporados no PGR da NR1, então essa NR9 faz as avaliações e devem ser, então, inclusas no programa de gerenciamento de risco. Elas devem ser registradas, medidas preventivas e controle de exposições, então tem que propor as medidas preventivas. As medidas de prevenção são estabelecidas conforme os anexos, só que os anexos, poucos ainda estão inclusas, poucas foram incluídas na NR9, outras serão incorporadas na NR1, então muitos profissionais da área de segurança do trabalho, higiene ocupacional e medicina do trabalho estão torcendo para que sejam inclusas as normas de higiene ocupacional da Fundacentro ou da CGIH. Devem ser adotadas medidas necessárias para a eliminação ou controle de exposições. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem aquela história, né? Eu estou exposto a um agente nocivo, aí vem aquele brainstorm, né? A pergunta é, elimina o agente nocivo? Porque tem muitos profissionais que quando ingressam na empresa, acham que tem que fechar a empresa, né? E não é bem assim. Né? A empresa já trabalha há anos, já está consolidada há anos. A pergunta é, dá para eliminar o agente nocivo? Exemplo, o profissional trabalha com ruído, ou com o processo de soldagem, gera lá fumos metálicos. Dá para eliminar o agente nocivo? Não, não dá para eliminar. A pergunta é, então, elimina ou neutraliza? Vamos neutralizar, não dá para eliminar. Então, o que é feito? Então, um processo de proteção coletiva, um sistema de exaustão, limitar a exposição desse trabalhador ou propor a medida, né, preventiva que é a aplicação do uso correto de um EPI selecionado tecnicamente. Então, tem que estar em conformidade com o programa de gerenciamento de risco. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram, então, os controles dos riscos do PGR e plano de ação. Então, percebe-se que essa etapa da NR9, o que era um documento base, agora virou vamos dizer, relatórios ou pareceres que serão incorporados na NR1, que ele vai ser um documento base, o PGR, então não é mais o PPR como documento base, deixou de ser. Essas disposições transitórias, então, enquanto não for estabelecido esses anexos que estão faltando, que é o que trata na NR15, né, que fala sobre vibração, radiação não ionizante, o frio. Então, entende-se que a ideia é implantar as normas da CGIH, principalmente, que é o órgão representativo, aqui é a Fundacentro, que é o órgão representativo do governo. Então, todos os profissionais estão na expectativa de que sejam implantadas essas normas de higiene ocupacional. E um dos conflitos que nós tínhamos com relação a NR15, juntamente com a NR9, era a questão, por exemplo, da avaliação da exposição ao calor. Então, a avaliação de exposição ao calor era algo que gerava muito conflito, incompatibilidade com o que era feito no passado e o que está vindo agora. Então, todos estão muitos profissionais na esperança de que seja implementada a norma de higiene ocupacional. Bom, mas ele diz o seguinte, olha, para a exposição de limites de tolerância, que a NR15 está limitada ainda com uma redação da década de 70, final da década de 70, que é uma redação da CGIH, porém ela não foi atualizada, então há produtos químicos que não estão naquela lista. Então, essa norma está dizendo o seguinte, olha, se não tem, então, na NR15, então, serão utilizados os limites de tolerâncias da CGIH para determinados produtos, principalmente para os agentes químicos, né? E volta aqui uma palavra muito importante, que também tinha na antiga NR9, que era o nível de ação, que está relacionado a você
cuidar do seu trabalhador em termos de limite de exposição, trabalhar com 50% abaixo da dose, ou seja, a dose tem que estar abaixo de 50% do limite de tolerância, para que você cuide, para minimizar os efeitos nocivos à saúde dos trabalhadores. Então, está aqui as normas, os valores de limites de tolerâncias, ou o índice de exposição biológico. Então, todo ano a CGH atualiza, e o Brasil, em termos de NR15, não vem atualizando desde a década de 80, vamos dizer assim, início de 80, final de 70. Bom, então vamos entrar então na questão da avaliação do agente calor. Então vamos tratar primeiro o assunto. O que é risco físico? O que é o agente químico? Bom, há diferença, tem muita gente que fala das avaliações do agente físico. Mas o que é o risco, né? Então aqui nós temos limite e concentração. E o agente físico é o próprio calor, que nesse caso a gente tem que avaliar o tempo de exposição para saber quais são as consequências com relação a esse agente nocivo. Então, vamos pegar um estudo de caso, para não ficar muito denso aí todo o conteúdo e só ficar lendo legislação, que muitos não têm paciência, mas vamos trazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Vamos avaliar aqui, então, esse setor, que é de uma empresa em que eu dei consultoria há alguns tempos atrás, e nós temos aqui o setor de pré-sinterização. Nós temos fornos industriais aqui, fornos que chegam até 1.400 graus, e esse ambiente fica com muito calor, então tem chamas aqui, então vocês percebem que tem chamas, então é um forno com atmosfera de hidrogênio, nós temos aqui um painel de comando, nós temos esses fornos, são gerados além do calor outros agentes nocivos, e esse profissional, ele se expõe de uma maneira limitada, mas eu tenho que avaliar a exposição desse calor com relação a esse profissional. E a pergunta é, será que ele tem direito à insalubridade? Mesmo se ele tem direito à insalubridade ou não, será que ele está acima dos limites de tolerância? Será que ele pode ficar doente ao longo da sua vida laboral ou das suas atividades profissionais? Então, essa é a ideia da nossa segunda parte, avaliar o agente nocivo, o calor, e avaliar os riscos desse setor, ok? Bom, então, para a gente falar um pouquinho sobre risco, eu tenho que falar um pouquinho sobre os mecanismos, né, da física. Então, qual é a definição de calor? Eu tenho condução, que é a condução do calor em contato entre dois corpos. Então, se você segura um metal, então você tem essa questão da condução, dois corpos. Eu tenho o processo de convenção, que aí no caso entra um fluido, o ar, por exemplo. Você tem aquela massa de ar quente, então é o processo de convecção. Eu tenho o processo de radiação, que nesse caso é uma radiação não ionizante, é a emissão da radiação infravermelho, é aquela história de você estar dentro de um veículo, dentro de um carro, com o vidro fechado, né? Você passa diante de uma fogueira e você fala, poxa, mas como é que pode? O vidro, né? E você passa a radiação e você sente aquele calor no seu rosto. Então, esse é o exemplo clássico da radiação, e o efeito disso é a evaporação. Então, a gente tem a questão da sudorese, e aí, para isso, a gente tem um equilíbrio térmico, né? Então, esse equilíbrio térmico que nós temos é o calor produzido pelo nosso metabolismo, está de acordo com a nossa atividade. Então, se você está sentado, você tem uma atividade, um metabolismo médio, ele pode caracterizar leve, médio e alto. Então, você tem um metabolismo que há estudos que comprovam que como é que você gera ou ganha esse metabolismo, no nosso caso aqui, perde. Então, se você está descrevendo um texto sentado diante aí de uma mesa, então você tem uma taxa metabólica que você está perdendo. Se você está andando, o que era de 150 quilocalorias por hora, se você já está andando, já pula para 300
quilocalorias por hora. Se você está correndo, já pula para 450, ou fazendo alguma atividade com esforço intenso a ponto de gerar fadiga, então já tem um metabolismo mais acentuado, então você tem o calor produzido, então você tem o metabolismo. O calor ganho por condução ou convecção, o calor por radiação, menos o E, que é o mecanismo nosso de defesa, que é a sudorese. Então a gente começa a transpirar, e aí a somatória, nós temos esse efeito de equilíbrio do mecanismo de condução e evaporação. Então, você se expondo a uma radiação, a gente tem que levar em consideração os limites de tolerância e quais são as atividades que você está diante dessa exposição. Se você está trabalhando sentado, se você está trabalhando em pé, se você está correndo, levantando peso, carregando, usando pá ou puxar, empurrar. Então, exige esforço, é exigido o metabolismo. Então, esses são alguns parâmetros que são envolvidos aí na exposição ao agente ao calor. Bom, e quais são os efeitos da exposição do agente nocivo? É aquela história, né? Qual que é o que é o agente calor, né? Quais são as consequências que ele pode trazer à saúde do trabalhador? Golpe de ar, muitos chamam isso de choque térmico, quando tomam um banho quente e sai na friagem. Então, algumas pessoas podem ter aí o tal da hipertermia ou hipotermia, né, a variação brusca da temperatura, isso pode influenciar no vasoconstricção com relação aos vasos sanguíneos, então pessoas podem ter colapsos, convulsões, delírios, algumas pessoas podem vir a coma, sendo muito parecido, então, por exemplo, com ataques epiléticos. A síncope do calor, aquela exaustão, o vasodilatação periférica, muitos já tiveram uma experiência dessa, indesejada, por exemplo, num transporte público com tudo fechado e muito calor, muitas pessoas vêm a desmaiar por causa da questão aí da síncope do calor, então, devido à deficiência de oxigênio. A insolação, muitos profissionais se expõem à insolação, né, provocada pela exposição direta do calor. A prostração térmica, que é a desidratação, por isso que é importante o uso constante, ou melhor dizendo, fornecer um squeeze, uma garrafinha de água para o profissional, porque ele tem muita perda de água, isso é percebido através da urina, né, pessoas que têm tonturas, fadiga, falta de apetite, então profissionais perdem peso muito fácil com relação a esses tipos de atividades. Cãibras musculares, muitos já percebem aí o que aconteceu o que acontece ainda, né, com os profissionais que jogam futebol, então está exposto ao sol, ultrapassa de 32 graus, tem que ter lá o tempo, a pausa para a hidratação, então muitos profissionais começam a ter cãibras, então, porque está exposto ao calor e atividade não é moderada, é uma atividade fadigante. Eles correm durante 90 minutos e começam a ter aí as cãibras. Inflamação das glândulas sudoríparas, deixam de produzir o suor, começa a ter alergias, sudorese, começa a ter alergia da pele devido à acidez do suor, intolerância ao calor, o edema do calor, inchaço nas pernas, nas juntas dos braços, tornozelos, começa a ter corrosão, a parte de dermatite, começa a ter o processo aí que muitos falam de rachaduras no pé, no meio dos dedos. Então, esses são os efeitos aí, né, do calor. Bom, há uma outra diferença que as pessoas confundem muito, que é essa história do conforto térmico e estresse térmico. Qual é a diferença entre eles? Você tem que estar exposto a uma fonte radiante. No nosso estudo de caso aqui, eu tenho que estar exposto a uma fonte radiante, ou seja, fogo, ou eu tenho que estar exposto ao sol, a um forno industrial, ou exposto ao sol diretamente. Tem gente que trabalha no escritório e fala, eu
Eu tenho direito à insalubridade por exposição ao calor. Mas cadê a fonte radiante? Aí é conforto térmico. Aí bota lá um ventilador e bota um ar-condicionado, que tá tudo beleza, é só o dono da empresa comprar esses equipamentos. Aí é conforto térmico. É diferente do estresse térmico. O estresse térmico é quando o profissional fica diante de uma fonte radiante. Ok? Então você tem que tomar muito cuidado com essas interpretações. E a gente vê muito isso. Profissionais utilizando o equipamento de IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo, no ambiente de escritório. Ah, mas ali tem muito calor. Ah, pelo amor de Deus, né? Ali é conforto térmico. Bota um ar-condicionado ali, coloca um anteparo do lado de fora para o sol não colidir diretamente com a fachada do prédio. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A NR17, ela trata o seguinte, ambiente interno. Eu tenho que ter temperatura, velocidade do ar e umidade relativa do ar. Isso aqui é conforto térmico para trabalho intelectual. Ok? No caso, para os profissionais que trabalham exposto ao céu aberto ou internamente, diante de uma fonte, ele tem que ter a radiação. Aqui é o estresse térmico. Isso é uma outra inconsistência que ocorre em diversos documentos. Os profissionais elaborando de forma errônea a interpretação de exposição ao calor. Ué, mas o ambiente está com calor, mas é estresse térmico. Então você tem que ter uma fonte radiante. Então isso gera discussão, tem profissionais que não concordam com o que eu estou falando, mas essa é a definição. Então para isso, eu tenho que estar exposto a uma fonte radiante, no caso aqui da aciaria, o profissional está exposto a essa fonte radiante. Para trens de laminação, para profissionais que trabalham na área da aciaria, no processo de conformação mecânica, então eu tenho uma fonte radiante. Em fornos industriais, para chapas, tarugos, né, chapas laminadas, então você tem fornos, então você tem um ambiente que tem uma fonte radiante, placas, né, então nós temos fundição, profissionais que trabalham com cadinho, que está exposto diretamente, fornos cadinho para fundição de alumínio, profissionais que trabalham com a escória, né, extração de escória direta, então está exposto a uma fonte radiante. Aqui nós temos, por exemplo, um equipamento que é um forno rotativo, muito conhecido aí pelos profissionais da área de fundição e mundo siderúrgico, né? Então, mas aqui na hora do vazamento, o profissional está exposto a uma fonte radiante. No processo de fundição de areia, então você vê a radiação, então todos os profissionais expostos à radiação, tratamentos térmicos, então profissionais expostos à fonte de radiação, e peças grandes, para quem trabalha em grandes empresas aí como Aços Vilares, Gerdau, ArcelorMittal, e outras empresas, Usiminas, antiga CSN, CST, então você vê o profissional aqui, um profissional com uma manta aluminotérmica, né? Então você tem aqui a exposição da radiação. Profissionais que trabalham na fabricação de vidros, olha aí, que está ligado diretamente, manipula esses profissionais na linha de produção, produção de garrafas. Profissionais que estão, aqui no caso, um exemplo clássico de um alto forno, aqui no ferro gusa, a limpeza do canal, a exposição intensa aqui, então percebe-se aí a exposição à radiação. Isso, se o profissional não tiver, por exemplo, um espelho aqui, ou um óculos, que é um vidro pumblífero, para exposição à radiação infravermelho que causa catarata, então muitos profissionais aí que são forneiros têm catarata ao longo do tempo, aí, isso não é imediato, às vezes ocorre daqui 20, 30 anos. Então, esses profissionais têm que utilizar, então, essas mantas de proteção, não só o calor, mas principalmente com a radiação não ionizante, que é esse tecido aluminizado, então ele reflete 80% aí da radiação. E como é que é feita, então, a avaliação de exposição desses trabalhadores? A gente utiliza o IBUTG. O que é o IBUTG? Esse daqui é um aparato
ou melhor, o instrumento que a gente utiliza. Então, você tem o termômetro de globo, o bulbo seco, esse é o TBS, esse é o TG, já vai se acostumando aí com algumas siglas. Então, TG, termômetro de globo, TBS, o bulbo seco, e o TBN, ou algumas literaturas utilizam TBU, que é o termômetro de bulbo úmido normal. O N é de normal. E existe o digital. Então, tem gente que coloca aqui o TG, termômetro de globo, esse dispositivo que é o sensor, que representa aqui, você coloca água destilada, então é o TBN, o termômetro de bulbo úmido normal, e esse dispositivo que é um sensor representando o seco. Muitos gostam de trabalhar com equipamentos modernos, mas o recomendado aqui pela Fundacentro é esse convencional aqui, muito caro, frágil, né? Então é leitura, tem profissionais que erram aqui na hora da leitura, aquela história do erro de paralaxe, a norma pede 1/10, mais ou menos 1/10 de graus aqui com relação à leitura. O digital já tem algumas vantagens. Então, nós colocamos aqui, então, o IBU-TG ao lado do profissional. Então, está aqui o sistema de montagem, então ele é muito simples. Você tem o termômetro de globo, onde a gente coloca um termômetro com coluna de mercúrio. Então, são instrumentos importados. Aqui no Brasil não há fabricante, por isso que é muito caro esse aparelho. Então, a gente coloca uma rolha de silicone e coloca aqui o termômetro. O TBN, então a gente coloca dentro de um frasco uma vidraça de Erlenmeyer. Então você coloca até 200 ml de água destilada com um algodão, um tecido de algodão enrolado no termômetro. Então, você coloca aqui mais ou menos ele amarrado até 25 milímetros, então aqui é o tubo, o vidro com 200 ml, então esse aqui é o termômetro, esse a gente chama de TBN. Então, tá aqui a montagem através de grampos, ou alguns chamam o termo de sargento, né? Alguns usam esse jargão como sargento ou grampos de fixação. Então, você fixa os termômetros, a desvantagem dele é que ele é muito frágil. O termômetro de globo, então você acondiciona aqui esse aparato para fazer a avaliação. Tem que ter uma estabilidade de no mínimo 20 minutos, o ideal uma meia hora. A Fundacentro recomenda 15 centímetros esse globo, é o que está na norma, nos procedimentos da higiene ocupacional. Aí você tem que fazer a anotação de uma maneira manual. Aí você fala, poxa, Fábio, a gente está na tecnologia, já estamos trabalhando aí com... a gente precisa ser mais prático, perde-se muito tempo, né? Pois é, essas são algumas vantagens e desvantagens que a gente vai colocar aí com relação ao equipamento convencional e o tecnológico. Bom, e aí você faz a marcação. Vou começar a leitura 2 horas e vou até as 4 horas. Então, você faz a leitura do termômetro de bulbo seco, tanto para a altura do tronco, como na região das pernas. Fábio, o que tem a ver as pernas? Tem a ver com a questão de problema de varizes, pode gerar consequências futuras lá na frente, né? Problema de varizes, homens sofrem muito nesse aspecto. O TBU ou TBN, então você faz a leitura, velocidade do ar, umidade relativa do ar e o termômetro de globo. E aí a gente faz a média. Então aqui a gente faz uma média aritmética, ok? Somatória de tudo, faz a média. 1, 2, 3, 4, 5. Soma tudo, divide por 5. O ideal é que quanto maior o número de avaliações, mais precisos são os seus resultados. Bom, nós temos aqui um exemplo, né, de um aparelho digital. Nós já temos aí ele acoplado com 3 dispositivos, aonde ele pega a radiação na parte superior, tronco e partes baixas. Então, é claro que é conhecido que a maior região, né, de radiação e calor que o profissional sofre é a região do tronco, né? Mas o ideal é você avaliar, mas a gente vê na prática somente na altura de 1 metro, a altura do globo de 1,20 m, 1,10 m. Outros dispositivos são utilizados,
Então, o termômetro de infravermelho para o local, por exemplo, para você avaliar um banho metálico. Aqui, por exemplo, a avaliação com IBUTG e umidade relativa do ar, para esse profissional que está exposto ao ambiente que está muito com agente nocivo calor, que está muito elevada a temperatura, então se faz aqui a avaliação, aqui, por exemplo, está em torno de 30 graus, como a gente trabalha muito num país tropical, isso é muito discutido, né, muitos concordam e não concordam com essa questão de avaliação. Estou pontuando aqui alguns equipamentos importados que têm o termômetro de globo abaixo de 15 centímetros. Então, alguns laudos são invalidados por não seguir a norma de higiene ocupacional com relação ao tamanho, o indicado pela Fundacentro e as normas que vão entrar agora em vigor. Tem que ser de 15 centímetros o termômetro de globo, que ele é um cobre pintado com uma tinta fosca para contribuir nessa questão da radiação, que inclui a radiação. São utilizados, então, duas fórmulas de acordo com a descrição da norma de higiene ocupacional, que para ambientes internos e externos, sem carga solar, a gente utiliza essa expressão, então é 70% da temperatura do bulbo normal, úmido, e 30% da temperatura de globo. Se é ambiente que tem carga solar, altera-se, então, a fórmula é 20% do termômetro de globo e 10% do termômetro de bulbo seco. Então, quando os profissionais visualizam aqueles termômetros públicos, né, que são acoplados com os relógios, que estão em rodovias, por exemplo, ou em vias públicas, tem que saber qual é a avaliação daquela temperatura. Será que ele está vendo de uma temperatura de bulbo seco, né? Então, porque quando envolve bulbo úmido, de globo, a gente tem a questão da sensação térmica, a gente tem a questão da radiação, então a gente tem que saber se a leitura que está sendo passada ali para nós é a temperatura de um termômetro de bulbo seco. Bom, e aí a gente tem que calcular o IBUTG do setor, tá? Bom, e aí, se você tem 3 setores que o profissional fica exposto à radiação, você tem que fazer um IBUTG médio. Exemplo, o profissional fica no forno, depois ele vai para um outro setor que também está exposto a uma radiação, depois ele vai para um outro local. Você tem que fazer o IBUTG de cada local e, no final, fazer o IBUTG médio equivalente a 1 hora, ok? Bom, e aí temos então aqui o quadro de limite de exposição ocupacional. Então nós temos aqui o profissional, né, exposto a esse agente nocivo. Então, exemplo, eu estou aqui exposto a 30 graus, por exemplo, 30 graus, 30 graus. Qual é o meu limite de exposição? Então eu posso trabalhar, eu posso ter uma perda, né, metabólica de 390 por hora. Então, esse vai ser o limite de tolerância, ok? É assim que a gente avalia a exposição ao agente ao calor. Então, vamos voltar nesse nosso estudo de caso, que foi o que nós falamos aqui. Eu preciso avaliar esse profissional, tá? Então, ele tem aqui as atividades de ele colocar as peças aqui no forno, então ele alimenta o forno, descarrega o forno, faz o comando, a análise nesse painel, e depois, quando ele coloca o forno aqui, ele vai fazer as suas anotações, ok? Então, vamos fazer aqui um resumo para a gente compreender melhor essa avaliação do agente calor. Então, aqui, ó, em uma empresa metalúrgica, da metalurgia do pó, no processo de queima do lubrificante, que é essa etapa, compactação de metal duro, coloca a parafina e é retirada essa parafina, o forneiro leva 10 minutos no posto 1, eu já vou mostrar a figura esquemática e voltar aqui nas imagens. No posto 1, ele leva 10 minutos para montar, e para desmontar também ele leva 10 minutos. Né? Após isso, no terceiro setor, ele fica 35 minutos fazendo as anotações, então, preenchendo folha, fazendo anotação nos computadores, e ele descarrega o forno quando finaliza o ciclo térmico.
E aí, após outros 5 minutos, quando ele vai carregar para uma nova batelada, vamos dizer assim, ou um novo lote que vai entrar no forno, ele tem 5 minutos que ele fica programando esse forno para novas corridas aí. Então, vamos fazer um resumo aqui. Então, vamos lá. Então, está aqui o forno, então, o painel, mesa de comando e as anotações. Então, eu fiz aqui uma figura esquemática classificando forno 1, forno 2, forno 3. Então, é feito a avaliação de IBUTG. Bom, como esse profissional está exposto no ambiente interno, então não tem carga solar. Eu só levo em consideração as leituras do meu aparelho, que é o termômetro de globo e o termômetro de bulbo úmido normal. Então, a temperatura no posto 1, que é esse forno aqui, onde está aqui na foto, 45 graus, 34 graus, no TBN, que é o meio aquoso, e aqui é o TG. Então, ele fica 20 minutos na montagem e desmontagem. No posto 2, que é para comando aqui, né, para regular a temperatura, controlar a estabilidade do forno, ele leva 5 minutos para fazer isso, durante um período de 1 hora. Então, nesse local, ele leva 42 minutos, 32 minutos com TBN. E em outro local, que é condições de trabalho e descanso em outro local, que é a mesa de trabalho número 3, ele fica, aqui o TG deu 29 e 25, e ele fica 35 minutos ali, fazendo as suas anotações, relatórios, respondendo o e-mail. Então, vamos fazer a avaliação desse profissional aqui. A pergunta é, será que ele tem direito à insalubridade? Será que ele ultrapassou os limites de tolerância? Será que eu tenho que ter um cuidado de limitar o tempo de exposição? Eu tenho que colocar EPI para ele? Detalhe, ele só está utilizando calça e um avental simples, ele não está utilizando aquela manta de alumínio, né, para refração da radiação. Então, aquela manta aluminotérmica. Bom, então esse ambiente, então, é um ambiente interno, sem carga solar, então a gente tem que calcular o IBUTG para cada posto, tá ok? Bom, para isso, de acordo com a nova norma da NR9, né, que é para avaliações, ele pede para a gente seguir a norma higiene ocupacional, segundo a edição de 2017 da Fundacentro, e a gente tem que determinar o IBUTG, os equipamentos de medição e os procedimentos quanto à conduta do avaliador, e medições e cálculos, que é isso que a gente tem que fazer. Bom, nesse manual, nós temos aqui alguns incrementos com relação ao IBUTG. Como esse profissional está utilizando o uniforme de trabalho, calça e camisa, então a adição de IBUTG é 0. Se ele tivesse, por exemplo, numa aciaria, lá naquele exemplo do vazamento do ferro gusa, por exemplo, macacão impermeável, olha lá. Então, ele já teria que fazer um acréscimo de 12 no IBUTG médio, ok? Então, no nosso caso aqui, ele está utilizando um avental simples. Então, vamos fazer o cálculo do IBUTG do posto 1, que é o forno. Então, colocando aqui 70% de TBN e 45 graus, o IBUTG desse ambiente está resultando aqui em 37,3 graus Celsius, né? 37,3, 3 décimos. O arredondamento, a regra de arredondamento aí é mais ou menos 1 décimo, tá? Não podemos arredondar, aqui deu 5, deu 37,6, eu tenho que arredondar para 38? Não, a gente tem que manter uma casa após a vírgula. Alguns profissionais, principalmente auditores fiscais, olham esse setor e falam, opa, só esse IBUTG aqui já é uma situação crítica, ultrapassou de 32 graus. Então, o profissional não pode estar exposto a esse IBUTG. Só que há uma interpretação que leva-se em consideração ao IBUTG médio. Então, tem que ter um bom senso aí para olhar esse posto de trabalho, só o forno, que tem o IBUTG de 37,3 graus Celsius. Então, a mesa de controle, né? Então, fazendo esse cálculo aqui do IBUTG, a gente tem 35 graus, também está um valor acima de 32.
Alguns profissionais classificam isso como risco grave iminente, então tem que tomar cuidado, mas qual é o tempo de exposição com relação a isso, né? E o IBUTG da mesa em outro local de trabalho, ele resulta em 26,2 graus Celsius. Então, alguns profissionais iriam dizer, olha, uma situação de risco grave iminente. Então, preocupação aqui é grande. Não pode isso. Então, tem que entrar com adoções, com medidas de proteção. Bom, mas aí tem aqueles profissionais que dizem, olha, vamos falar o cálculo do IBUTG. Então, o IBUTG médio é o quê? É o IBUTG de cada posto vezes o tempo de exposição. Então, fazendo esse cálculo aqui, que no forno, na montagem e desmontagem do forno, ele leva 20 minutos, para controlar o painel, 5 minutos, e na mesa das anotações, 35. Então, fazendo esse cálculo, ele dá um IBUTG médio de 30,6 graus Celsius. Então, se a gente olhar na tabela da NHO, 30,6, e qual é o limite de tolerância? O limite de tolerância, então, ele tem que ter uma perda de metabolismo, uma perda calórica aqui de 186 quilocalorias. Para isso, a gente precisa avaliar as atividades dele. E isso é estimado, é olhando na tabela e registrando. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser tendencioso também, né? Então, a gente tem que avaliar qual é o limite de tolerância. Então, eu tenho que avaliar o metabolismo médio das atividades que esse profissional realiza para comparar com esse limite de tolerância, 186 quilocalorias por hora. Então, se eu avaliar, então, no quadro da NHO, quais são as atividades no posto 1, posto 2, posto 3? O posto 1 é o forno, que ele faz lá, então, o carregamento, então é trabalho em pé, eu estimei aqui trabalho pesado com os 2 braços. Então, ele tem uma perda calórica aqui de 315 quilocalorias. No segundo posto, ele fica em pé, somente com o braço, porque ele fica fazendo ajuste manual somente com uma mão. Então, ele vai lá, aperta os botões, regula ali alguns variadores ali, se tem alguma coisa, um frequenciômetro ou não. Então, eu classifiquei, estimei aqui como 189 quilocalorias. E no terceiro posto, o trabalho leve com os 2 braços. Então, ele fica digitando, escrevendo algumas anotações em caderno. Então, ele tem uma perda calórica aqui de 216 quilocalorias. Então, em resumo, fica assim. O metabolismo que ele perde no primeiro posto, no segundo posto e no terceiro posto. Então, eu preciso fazer a média ponderada, né, desse metabolismo para saber se esse valor ultrapassou o limite de tolerância. Então, fazendo, então, esse cálculo, esse metabolismo em cada posto, então eu tenho a mesma fórmula, tá? Ela é dividida por 60, conforme a norma da higiene ocupacional. Então, substituindo aqui os valores em função do tempo de cada posto, eu tenho, então, 315, 20 minutos no posto 1, 189, que ele fica ajustando os painéis por 5 minutos, 216, fazendo as anotações em 35 minutos. O meu metabolismo médio chegou a 247 quilocalorias, ou seja, ultrapassou o limite de tolerância. O limite de tolerância está em torno de 186 quilocalorias, ultrapassou. Bom, qual que seria a temperatura ideal, então, para esse metabolismo aí, né? Então, para 247, ele teria que estar exposto para um IBUTG médio de 29,2 graus Celsius. Então, esse seria o limite de tolerância. Só que deu 30,6. Aí você fala, poxa, Fábio, mas é tão pequeno. Pois é, mas olha aí a questão do aumento, né, da temperatura global. Coisa de décimos. Tem um impacto violento na saúde do profissional, tanto na fauna e na flora, né? Então, a gente tem que respeitar o que está na legislação. Então, eu tenho que limitar. Então, quais são as ações aí preventivas
com relação a esse profissional, né? Bom, primeiro, ele tem direito à insalubridade. Se você olhar o anexo 15 lá da NR15, ele tem direito de 20% de insalubridade, porque ele está exposto ultrapassou o limite de tolerância. Então, eu tenho que ter adoções ali, medidas preventivas de limitar a exposição, melhorar aquelas condições do ambiente de trabalho, isolar o departamento ou minimizar ali a questão do calor. Então, essas são algumas medidas preventivas para esse cenário. Então, eu termino aqui a nossa segunda parte do nosso mini curso.